A Polônia aprendeu com a guerra na Ucrânia que precisa estar preparada para tudo. Agora, com ataques aéreos russos na Ucrânia tão próximos, já afetam a Polônia. Nenhum ataque ocorreu, mas a Polônia acionou seus caças várias vezes devido a drones e mísseis russos. As fronteiras polonesas precisam ser protegidas e os Estados Unidos podem estar prestes a garantir que isso aconteça. Tropas dos Estados Unidos da América podem se reunir em breve na fronteira polonesa, protegendo mais do que apenas o flanco leste. Kaliningrado, ao norte da Polônia, está em alerta máximo por possível concentração de tropas dos Estados Unidos da América. Em 3 de setembro, Donald Trump recebeu o presidente polonês Karol Nawrocki na Casa Branca para uma reunião diante da imprensa mundial. A reunião se destacou porque Trump falou com Nawrocki, não com o primeiro-ministro da Polônia. A Reuters sugere que Trump escolheu Nawrocki em vez de Tusk por preferência pessoal. O primeiro é um nacionalista conservador com opiniões políticas mais próximas de Trump do que do centrista Tusk. A pompa e a circunstância em torno da reunião certamente sugerem que Trump tem um bom relacionamento com o presidente da Polônia. Nawrocki chegou à Casa Branca transportado por pilotos militares dos Estados Unidos da América em F-16. Havia um toque de simbolismo nessa passagem aérea, observa a Reuters. Pilotos americanos voaram em formação Missing Man, em homenagem a um piloto polonês de F-16, que caiu antes de um show aéreo no fim de agosto. Após o término do show, os dois se retiraram para conversar em particular sobre vários aspectos da relação entre os Estados Unidos e a Polônia. Quando reapareceram, a dupla falou à imprensa, e Donald Trump foi questionado sobre um tema importante. A Newsweek informou que um repórter perguntou se os Estados Unidos da América manterão tropas na Polônia ou as retirarão. Ele respondeu, sim, acho que sim. Trump disse que os soldados americanos na Polônia permanecerão lá. Antes brincou, você sabe de algo? Eu não sei. Trump disse que os Estados Unidos da América estão muito satisfeitos com sua relação com a Polônia antes de lançar uma possível grande bomba. Trump declarou, se quiserem colocaremos mais lá. Trump disse que eles querem aumentar a presença há tempos e reafirmou que as tropas americanas na Polônia permanecerão lá. Nawrocki comentou sobre o atual destacamento, afirmando que os soldados americanos se tornaram parte da nossa sociedade. São quase 10 mil deles. Isso é um sinal para a Federação Russa e, obviamente, uma mensagem para Vladimir Putin de que a Polônia leva a questão da segurança de fronteira a sério. Essa declaração pode ter sido uma jogada para convencer Trump. Enviar mais 10 mil é muito. Agora, com as forças dos Estados Unidos da América tão enraizadas na Polônia, mais sempre será melhor. Outros comentários de Nawrocki, em tom de brincadeira, confirmam isso. É a primeira vez que poloneses se sentem felizes com soldados estrangeiros na Polônia, disse Nawrocki, afirmando que nos sentimos seguros com soldados dos Estados Unidos da América no país. Mais um sinal para Trump, quanto mais, melhor. Mas há uma ressalva óbvia nisso, que você já deve ter notado. Embora Trump e Nawrocki pareçam estar sugerindo que ficariam felizes em ver mais tropas dos Estados Unidos da América entrarem na Polônia, nenhum dos dois ofereceu uma confirmação oficial. Trump afirma que os Estados Unidos da América enviariam mais soldados à Polônia se o país quiser, e Nawrocki sugere que a Polônia quer isso. No entanto, não há nenhum acordo formal aqui, nenhuma declaração dizendo que mais do que o atual contingente de tropas dos Estados Unidos da América será enviado para as regiões de fronteira da Polônia. Pelo menos, ainda não. A insinuação é, muitas vezes, o precursor da ação. O fato de ambos líderes falarem publicamente sobre mais tropas dos Estados Unidos da América na Polônia indica que já houve conversas nos bastidores. Se Trump realmente planeja enviar mais tropas dos Estados Unidos da América à Polônia, isso é uma grande notícia. Por quê? A Polônia enfrenta grandes ameaças nas fronteiras leste e norte, sendo esta com Kaliningrado. A possível presença de tropas dos Estados Unidos da América na Polônia preocupa as forças russas nesse enclave? No entanto, vamos voltar a esse ponto em um momento. Por enquanto, a preocupação mais urgente, pelo menos do ponto de vista polonês, é a fronteira leste do país. A Polônia vem buscando garantias de seus aliados da OTAN para essa fronteira leste há muito tempo. O país faz fronteira tanto com a Ucrânia quanto com a Bielorrússia em seu lado leste. E uma dessas nações já representa uma ameaça clara e óbvia. A Bielorrússia é uma aliada tão fiel da Rússia que Putin pôde usar o país como base de lançamento para sua invasão à Ucrânia em 2022. Mesmo agora, mais de 3 anos depois, a Bielorrússia está ficando mais forte graças ao seu relacionamento com a Rússia. Em 1º de agosto,
A CNN noticiou que Putin confirmou que o novo míssil hipersônico da Rússia, capaz de atingir pelo menos 10 vezes a velocidade do som, começou a ser produzido. Alguns desses mísseis serão implantados na Bielorrússia. A Polônia teme o que a proximidade da Bielorrússia com a Rússia representa para o futuro, e com razão. Afinal, se a Rússia de alguma forma conseguir derrotar a Ucrânia, Putin pode voltar sua atenção para outras ex-nações soviéticas que ele gostaria de trazer de volta para a Federação Russa. A Polônia, membro da OTAN, torna-se um alvo ainda mais atraente para Putin. Se a Rússia expandir a guerra além da Ucrânia, a Polônia estará na linha de frente da defesa da OTAN, o que nos leva de volta ao flanco leste da Polônia. A Polônia vem fortalecendo de forma independente a fronteira que compartilha com Belarus e pedindo aos seus aliados ajuda nesse reforço há vários anos. A Newsweek aponta que a fronteira entre Polônia e Ucrânia não é das mais seguras, embora a Ucrânia não seja uma ameaça. No entanto, os constantes ataques aéreos da Rússia contra a Ucrânia fazem com que a Polônia faça fronteira com várias regiões ucranianas que têm sofrido repetidos ataques de mísseis e drones russos nos últimos 3 anos e meio. Aliados da OTAN já mobilizaram policiamento aéreo e interceptação em resposta a campanhas aéreas russas, segundo a Newsweek. Na noite em que Nausky esteve na Casa Branca, a Polônia teve que preparar seus caças e ativar o alerta máximo de defesa aérea. Com outro ataque russo de longo alcance perto da fronteira, a Polônia deve proteger seu flanco leste. Ela conta com aliados da OTAN, principalmente os Estados Unidos da América, para ajudá-la. Por isso, a Polônia merece esse apoio extra. Um artigo de 75 mil militares e civis poloneses participaram de missões da OTAN nos 25 anos de filiação do país. A Polônia financiou 150 grandes projetos de infraestrutura do Programa de Investimento em Segurança da OTAN e 74 outros estavam em andamento no início de 2025. Também não podemos ignorar o fato de que a Polônia tem rotineiramente superado a recomendação da OTAN de gastar pelo menos 2% de seu produto interno bruto ou produto interno bruto em defesa, bem antes de outros membros da OTAN serem pressionados por Trump sobre gastos em defesa. Segundo a Reuters, em abril, a Polônia planejava gastar 5% do produto interno bruto em defesa em 2026, mas revisou para 4,8%. Ainda assim, é um valor significativo que, somado a outros compromissos da Polônia na OTAN, destaca o país como uma das principais potências militares da organização. A Polônia está reforçando sua fronteira leste de forma independente. A Fundação Jamestown informa que o país constrói fortificações para concluir até 2028. Essas fortificações serão parte fundamental do chamado Escudo Oriental da Polônia. E a Polônia vai investir 255 bilhões de dólares nessas defesas de fronteira nos próximos anos. A Polônia pressiona a OTAN e os Estados Unidos da América para receber armas nucleares. De acordo com o The Loop, o país está ativamente pressionando para fazer parte do programa de compartilhamento nuclear da OTAN, o que faria com que recebesse mísseis nucleares de pelo menos uma das 3 nações da OTAN que os possuem: os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. O The Loop explica por que a guerra da Rússia na Ucrânia mudou o pensamento estratégico da Polônia. A chance de a Rússia usar coerção nuclear ou armas táticas na Bielorrússia aumentou as preocupações de segurança de Varsóvia. Especialistas ligados ao Kremlin disseram que a Polônia pode ser alvo de ataque nuclear, segundo o veículo. Agora, ela é um alvo. A Polônia está argumentando que o país deve ser considerado como a primeira linha de defesa contra a Rússia, assim como uma possível base de lançamento para contraofensivas, incluindo até mesmo o uso de armas nucleares, caso uma guerra futura chegue a esse ponto. Isso nos remete à sugestão de Trump de enviar mais tropas dos Estados Unidos da América à Polônia. Embora pareça um comentário irreverente, feito como resposta a uma pergunta improvisada. A Polônia verá a chegada dessas tropas como uma forma de fortalecer ainda mais as defesas que já está construindo. Fortificações de fronteira já estão sendo erguidas. A Polônia está gastando mais com suas forças armadas em termos de produto interno bruto do que qualquer outro membro da OTAN. A ameaça da Bielorrússia, a situação na Ucrânia e Kaliningrado justificam os Estados Unidos da América enviarem mais soldados? Tudo se resume a uma equação simples. Mais soldados americanos na Polônia reduz a chance de invasão russa. Pode haver algo mais por trás, se a Polônia souber jogar suas cartas.
Ela pode usar a chegada de mais tropas dos Estados Unidos da América para negociar a volta dos Estados Unidos da América a um programa útil para a Polônia. Iniciativa dos Três Mares, 3SI, segundo o Fundo Marshall Alemão dos Estados Unidos da América, German Marshall Fund of the United States. O destaque de Nawrocki como aliado ideológico de Trump na Polônia pode visar fortalecer a 3SI, de acordo com o site oficial da Iniciativa dos Três Mares. A 3SI é um programa criado para melhorar a conectividade de 3 Estados-membros da União Europeia, que estão localizados entre os mares Báltico, Negro e Adriático. A 3SI fortalece energia, transporte e infraestrutura digital nos 13 países, indicando um objetivo não declarado do programa. Quanto mais sucesso a 3SI alcança, menor a influência da Rússia nos 3 mares e nas nações que dependem deles para a conectividade. O German Marshall Fund of the United States afirma que os Estados Unidos da América poderiam se beneficiar ao reinvestir no programa. O envolvimento renovado dos Estados Unidos da América na 3SI será consistente com a agenda America First de Trump, diz a organização. Financiar projetos regionais de interconectividade e gasodutos abrirá oportunidades para vender mais energia e tecnologia dos Estados Unidos da América na Europa Central e Oriental. Os Estados Unidos da América poderiam lucrar enquanto Polônia e outras nações da 3SI ampliam o controle dos mares, antes sob forte influência russa. Talvez a 3SI tenha sido citada na conversa privada entre Trump e Nawrocki, não sabemos. A ideia de os Estados Unidos da América enviarem mais tropas à Polônia mostra o nível de relação que permitiria a Nawrocki abordar o assunto. Se não for agora, a 3SI pode ser uma futura cooperação entre Polônia e Estados Unidos da América. Porém, precisamos retomar um ponto citado antes no vídeo. Nada é oficial. Existe um conflito político interno ligado à reunião, mencionado apenas vagamente até agora. Segundo a Reuters, Trump prefere Nawrocki a Tusk e convidou Nawrocki para a Casa Branca logo após ele assumir a presidência da Polônia. Trump incluiu Nawrocki em uma ligação sobre a guerra na Ucrânia, excluindo Tusk do processo. Esse favoritismo se deve em grande parte ao fato de Nawrocki ter inclinações políticas semelhantes às de Trump. Reuters destaca que os Estados Unidos da América precisariam enviar mais tropas para a Polônia, ou para fornecer qualquer uma das outras garantias de segurança que a nação busca dos Estados Unidos da América e de seus aliados da OTAN. Trump vai querer receber algo em troca. Trump deve pressionar Varsóvia a comprar mais armas dos Estados Unidos da América para uso próprio e envio à Ucrânia, segundo a Reuters. Os Estados Unidos da América já promovem essa agenda. A Polônia investe muito em armas dos Estados Unidos da América e, segundo a Defense News, se ofereceu para dedicar grande parte do orçamento de 2025 a isso. 471 bilhões de dólares para armas dos Estados Unidos da América. A Polônia sugeriu um programa conjunto de munição, e os Estados Unidos da América deram ao país uma linha de crédito de 4 bilhões de dólares americanos para futuras compras de armas. Tudo indica que Trump deseja que a Polônia profunde ainda mais sua relação com os Estados Unidos da América. Isso muda a perspectiva sobre o presidente dos Estados Unidos da América falar em enviar mais tropas à Polônia, já que Trump sabe que o país deseja essas tropas. Ao fornecê-las, enquanto pressiona Nawrocki, Trump pode conseguir garantir ainda mais investimentos poloneses em armas fabricadas nos Estados Unidos. Deixando a política de lado, uma região ficará especialmente preocupada com o possível fortalecimento das forças de fronteira da Polônia. É a região que mencionamos anteriormente no vídeo, Kaliningrado. O enclave russo é um problema não só para a Polônia, mas para toda a Europa. Kaliningrado tem posição única na Europa por ser parte da Federação Russa, mas separado do território principal. Fica espremido entre Polônia e Lituânia. E a Rússia, há muito tempo, aproveita essa posição geográfica para usar Kaliningrado como uma fonte constante de ameaça contra o Ocidente coletivo militar. Exercícios militares na fronteira de Kaliningrado com a Polônia geram preocupações, como em agosto. Naquele mês, foi a Polônia que causou preocupação para a Rússia ao realizar uma série de exercícios aéreos que a levaram a apenas 40 quilômetros da fronteira. O fato de esses exercícios estarem acontecendo demonstra o quanto a Polônia está preocupada com Kaliningrado, e ela tem todo o direito de estar. Em junho, a agência Anadolu divulgou que o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radzislaw Sikorski, sugeriu que Polônia e Alemanha criem um plano para combater a ameaça dos mísseis Iskander-M que a Rússia mantém em Kaliningrado. Somos bons aliados e devemos ter forças armadas que não assustem, mas dissuadam Putin, disse Sikorski.
Enquanto a Alemanha estiver na OTAN e na União Europeia, tenho mais medo da hesitação alemã em relação ao armamento do que do exército alemão. Em outras palavras, a Polônia está esperando que seus aliados da OTAN e da Europa se organizem coletivamente. Sobre Kaliningrado, a ABC detalha o problema do local para a Polônia. Ela ressalta que o enclave segue como um dos principais centros econômicos, marítimos e militares da Rússia, mesmo com o isolamento de Kaliningrado. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, isso colocou a Polônia em alerta máximo. Como mencionado antes daí, a Rússia usou Belarus, Mosúzios como base para invadir a Ucrânia. Se Putin decidir enfrentar a OTAN, a Polônia acredita que pode ver frentes se formando tanto perto de sua fronteira com Belarus, quanto na fronteira com Kaliningrado. Se Putin conquistar a Ucrânia, a Polônia terá mais um país perigoso na fronteira em caso de guerra com a OTAN. Para a Polônia, resolver Kaliningrado diminui a ameaça russa. Porém, não pode simplesmente invadir a região. O exército polonês é forte o bastante para vencer as forças de Kaliningrado, mesmo que tenham mísseis balísticos. Um ataque a Kaliningrado é considerado um ataque à Rússia. Putin poderia usar uma ação da Polônia como motivo para declarar guerra. Ele poderia até argumentar que o artigo 5 da OTAN, que obriga todos os membros da aliança a defender qualquer outro membro que seja atacado em seu território soberano, não se aplicaria. A Polônia atacou a Rússia. Putin poderia dizer isso. A OTAN precisa ficar fora da luta. Sem ataque direto possível, a Polônia deve seguir fortalecendo ao máximo suas defesas de fronteira. E isso nos traz de volta aos Estados Unidos e as tropas que eles podem estar prestes a enviar. A boa notícia para a Polônia é que Kaliningrado está no radar de importantes nomes dos Estados Unidos da América, incluindo o Exército dos Estados Unidos da América, Europa e África. O general Chris Donoghue afirmou em julho que as forças da OTAN podem assumir o controle de Kaliningrado em tempo recorde. Se essa ameaça é precisa ou não, o ponto é que o enclave russo está sendo considerado uma ameaça por mais do que apenas a Polônia. Se Chris Donoghue pensa em como a OTAN tomaria território, é possível que os Estados Unidos da América considerem enviar mais tropas à Polônia para dissuadir Putin de usar Kaliningrado para atacar a Polônia ou a OTAN europeia. A Polônia pode querer reforçar suas fronteiras perto de Kaliningrado, visto por alguns como ponto fraco russo. Como citado, o território não é grande. O enclave, com 15.130 km², é alvo fácil para aviões da OTAN e vulnerável à invasão terrestre da Polônia e Lituânia. Novamente, mais tropas americanas chegando à Polônia enviariam um recado para Putin. Isso mostraria ao líder russo que a Polônia não só reforça suas fronteiras, mas também fortalece sua força ao incorporar um importante aliado da OTAN. Esse aliado já afirmou que Kaliningrado seria um território fácil de conquistar. Por isso, Kaliningrado ficará em alerta máximo após declarações de Trump e Novotsky. Novas tropas dos Estados Unidos da América podem não ser enviadas oficialmente para a Polônia junto aos 10.000 já lá. O simples fato desse assunto ser discutido e Trump demonstrar satisfação ao considerar isso indica que pode mesmo acontecer. Se isso acontecer, Kaliningrado pode ser a região de fronteira que será o foco principal da Polônia enquanto desenvolve suas posturas ofensivas e defensivas contra Putin. Se houver combates em Kaliningrado, a Ucrânia pode ser capaz de ajudar. Ela atualizou seu drone de longo alcance mais potente, tornando-o uma ameaça ainda maior para a Rússia. O pão redondo da Ucrânia é o pior pesadelo de Putin. E nenhum lugar na Rússia, incluindo Kaliningrado, está seguro de sua fúria. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Military Show para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos na Polônia e em Kaliningrado. E obrigado por assistir!